Então, eu vou ler o versículo 2 ao 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí o 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Então Deus ele vem e ele nos liberta para que a gente não mais ande de maneira com as nossas carnalidades e com os nossos desejos pecaminosos. Então se antes, como a Daniel falou, que errou muito, xingou a mãe dele, então hoje essa não vai ser mais a realidade do Adonias. Ainda que ele seja um pecador, ainda que ele venha a errar no meio desse caminho, dessa caminhada cristã, ele não mais vai andar em trevas no sentido de que todo dia vai ser a mesma coisa e de que todo dia isso vai operar morte sobre morte, sobre morte, sobre morte, sobre morte. Mas de que agora justificado em Cristo Jesus, o Espírito está nele. Então a inclinação dele vai ser uma inclinação para as coisas do Espírito. E o mais interessante, se você notar, é que enquanto a carne ela opera em nós a morte, o Espírito vai frutificar em nós da vida. Então, quando estamos na carne, nós desejamos coisas da carne. E são coisas que são boas aos nossos olhos. Como a própria árvore, que viu Eva que era boa, agradável e... Não era boa, perfeita e agradável. Ela era boa, ela era agradável e... Desejável. E entra em contraste com a vontade de Deus, que é boa e é perfeita. Então, a árvore ela é desejável, ela vai lá e come. Então, tem coisas na nossa vida que elas parecem que são coisas boas. Há caminhos que para o homem parecem bons. Então, de repente, você deseja fazer uma excelente faculdade, você deseja cursar faculdade, ou você deseja ter muito dinheiro, ou você deseja ter uma casa própria, e ter coisas que, aos olhos de qualquer um, são coisas boas. Quem não quer ter segurança de ter uma casa própria, ou cursar uma boa faculdade? Mas se Deus... Ele não te chama para isso. Se esse Deus, ele te chama de repente para fazer para fazer de você um missionário e a outros lugares, seria terrível, como já dizia Spurgeon. Seria terrível. Se Deus chamou para ser um missionário, você se reduz a um rei, cara. Não era assim a frase, não. Era melhor, não era? Agora que eu parei para lembrar, enfim. Acho que era meu filho, se Deus chamar para ser um missionário. Eu te veria triste se você se reduzisse a ser rei. Era isso aí. Enfim, então existem coisas que elas são boas e que elas são agradáveis, mas talvez elas não sejam a vontade de Deus para a sua vida. Então aquele que se inclina para o Espírito, ele vai se inclinar para aquilo que é a vontade de Deus. E como a gente leu e a gente vai discorrer sobre isso no capítulo 8, sempre as coisas, como diz no versículo 28, coopera para o bem. É sempre no intuito, não de que vai tudo dar certo o tempo todo na sua vida, mas no intuito de que você vai ser salvo. E talvez você vai ser salvo não da maneira como você imaginava. Já dizia Jesus que é melhor você ir para o céu sem uma mão, sem uma perna, do que você com o corpo inteiro ir para o inferno. Então existem coisas que elas parecem boas, mas nem por isso elas são coisas das quais devemos viver. E como eu vou saber disso? Se você é um justificado, e se você é um liberto do pecado, você não mais vai viver sobre o jugo de agradar a você mesmo, de viver para aquilo que é confortável para você. Mas agora você vive pela vontade de Deus e buscando o interesse do próximo. E buscando ser luz para outros. E não apenas aquilo que é bom, perfeito, tudo aquilo que é confortável para mim, é isso que eu vou viver. Mas o Espírito de Deus que está em você, e a gente vai continuar lendo, e testifica isso em você, ele vai te inclinar para as coisas do Espírito. Então, se antes você queria fazer uma faculdade, seja qual for o curso, antes você queria ser um engenheiro. Agora você talvez queira ser um engenheiro, mas você vai pensar em como na sua engenharia você vai poder honrar e glorificar a Deus. Em como pessoas podem vir a conhecer a Cristo por meio da sua faculdade. Isso é diferente. Isso não significa que Deus vai continuar
vai realizar e cumprir todos os seus planos e seus projetos, porque nós ainda somos carnais. Mas isso significa de que Deus vai te guiar e de que Deus, o mesmo que te salvou, Ele vai te conduzir em todo esse processo até o fim. Então, o Espírito ele está em você, o Espírito vai te inclinar a isso. É como se os interesses, as inclinações, as motivações mudassem. Agora tivessem outros objetivos, tivessem outros focos. O que é interessante nesse versículo 3 e versículo 4, e versículo 5 também, é que Paulo está dizendo que a redenção adquirida por Cristo, ou a salvação dada de graça por Cristo, que é a segurança eterna, não apenas te livra da culpa diante de Deus, mas também te dá um novo estilo de vida, te dá uma nova vida. Ou seja, você não é mais condenado pela lei, mas agora você é capacitado pela graça a viver de acordo com essa lei. Entendeu? Normalmente, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê alguns mandamentos um pouco difíceis, algumas coisas complicadas que a gente vê que a gente tropeça frequentemente. Só que ao invés de a gente olhar para esses mandamentos e dizer o seguinte, não, talvez ele não queira dizer isso não, quer dizer outra coisa, normalmente a gente faz isso para poder flexibilizar o significado, para que de alguma forma a gente fique mais confortável e não quebrar aquilo ali. Entendeu? Eu já fiz muito isso com Sermão na Montanha, gente. Sermão na Montanha tem algumas coisas bastante difíceis. Coisas que ele diz... Deixa eu pensar aqui, cara. Se alguém te ferir uma face, dele é outra. Pô, não é bem isso não. Tá escrito ali não. Pode até estar escrito isso, mas deixa eu pensar outra coisa quando ele colocou aquilo ali. Não sei que é, tô só... É aquela questão, né? Eu não acredito que... Não é, pode até ser questão de dar outra face, mas eu não tenho coragem de fazer isso não. Exatamente, cara. É porque assim, se alguém me dá uma face, a vontade não é virar outra, é dar na outra dele também. Não, entendeu? Então, é um mandamento complicado. Mas só que diante dessa promessa, que o Espírito Santo capacita aquele que foi comprado por Cristo a viver a palavra de Deus, nosso posicionamento em relação a esses mandamentos deve ser diferente. Ao invés de a gente olhar para ele e falar, como isso é difícil, mas é dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque agora, pelo poder do Espírito Santo, eu posso vivê-lo, eu posso andar neles. Essa é a intenção do apóstolo Paulo nesse texto aqui. Que Cristo comprou a redenção para nós, não apenas para que a gente fosse absolvido da culpa, mas para que a gente andasse agora em novidade de vida. Esse é o argumento de Paulo em Romanos capítulo 6. Quem lembra desse capítulo? O capítulo começa da seguinte forma. Beleza. Então, já que ainda que o pecado tenha sido abundante e trouxe condenação, a graça de Cristo foi maior do que isso ainda, nos livrando dessa culpa, então significa que eu posso pegar à vontade. Esse é o argumento de Paulo em Romanos capítulo 6. Ele fala, de maneira nenhuma. Só que não. Porque o Deus que te livrou da condenação também te livra da vida de pecado. Aí lá você tem lá 1 João capítulo 3, versículo 9, dizendo o seguinte, é que o nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. As coisas mudam. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, algumas passagens do Antigo Testamento. Então eu vou pedir que alguém, algum coração bom aí transformado por Deus, abrisse em Ezequiel capítulo 36, lá para o versículo 20 e poucos. Vou ver aqui exatamente qual é. Outra pessoa abrisse em Jeremias 32, versículo 40, e outra em Jeremias 31, versículo 30 e pouco, alguma coisa assim. Eu vou olhar melhor aqui. 32, 40, 36, deixa eu ver qual é o versículo exatamente, que eu não lembro muito bem não. E 31, 30, mais ou menos. Ezequiel 36, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Versículo 24 até o versículo 27, mas espera um pouquinho. Quem conseguiu abrir em Jeremias 32:40? A outra passagem. Isso. A outra passagem de Jeremias é 31, versículo 31. Versículo 31. Então, a pessoa de Jeremias, lê por favor. Jeremias 31, 31? Não, 36 e 24. Eu confundi a parada aqui, né? Caraca. 24, cara. Eu acho que eu tô, cara. Calma aí, vamos lá, de novo. Ezequiel 36, 24. Isso aí. Jeremias 32, 40. E Jeremias 31, 31. São três referências. O primeiro é Jeremias. Não, o primeiro é Ezequiel. Caraca. O primeiro é Ezequiel. Eu tô bugado. Isso, 36, 24. Alguém achou, gente, por favor? Ezequiel. Jeremias, quem achou as duas Jeremias? Pedro,
Mora E em- alguém. Foi E alguém. abrir Joelho Jeremias. fechado, mas aí, né? Tá, lê a passagem de Ezequiel. Ezequiel 36, 24, Isso aí, 27. isso aí. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ótimo. Agora quem abre em Jeremias, 2,40. Tô esperando alguém. Então tá, 32:40. Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A outra passagem de Jeremias. Alguém achou? 31. Deu quem? Não, calma, ele falou eu junto comigo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Até o 33. Oi? Até o 33. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se vocês observarem essas 3 passagens do Antigo Testamento, uma dizendo que Deus nos tomaria da condição em que estávamos e nos daria um novo coração, que é a passagem de Ezequiel. A outra passagem de Jeremias dizendo que Deus nos tomaria e colocaria o temor dele no nosso coração, de modo que a gente não se apartaria mais dele. A outra passagem de Jeremias dizendo que ele colocaria as leis dele em nós. Na nossa mente ele imprimiria essas leis e no nosso coração ele imprimiria essas leis também. Se você reparar, nenhuma das passagens de Jeremias é usada a expressão nova aliança. Ou seja, ele estava falando aqui de coisas que viriam a acontecer. E justamente essas coisas que viriam a acontecer teve o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, e Paulo está falando sobre elas em Romanos capítulo 8. Vocês não perceberam. Ou seja, de pessoas que estavam em condição de pecado, foram resgatadas por Deus das nações, diz a passagem de Ezequiel, e Deus agora faz com que essas pessoas andem em seus mandamentos. Isso já era profetizado anteriormente no Antigo Testamento. Eu acho grandioso isso. Entendeu? E todas essas nuances do Antigo Testamento em como ocorreria essa nova aliança deve ser uma realidade em todo aquele que agora está em Cristo Jesus. O coração é mudado. Sei se aos que estão convertidos aqui, vocês se notaram a mudança em vocês mesmos. Vocês agora passam a adorar a Deus. Existe essa realidade no seu coração. Você tem desejo ardente de estar na presença do Senhor. Você agora deseja orar. Isso acontece também no coração de quem foi renovado por Deus e salvo por Ele. Você agora tem vontade de obedecer o mandamento dele e viver em santidade. Como diz aquela frase do Martin Lloyd Jones, o cristão não busca com prioridade a alegria temporal. O cristão ele tem desejo ardente por santidade. Isso acontece também no coração de quem foi transformado e renovado por Cristo. Então essa é a realidade. A questão é o seguinte, não sei se você já caiu nesse erro, é de olhar para dentro de si mesmo, constantemente falar assim, será que essa realidade está em mim? Será que eu realmente recebi essa transformação? Porque eu vejo tantas coisas em mim que são totalmente incoerentes com os mandamentos de Deus, em viver de acordo com a vontade de Deus. Eu não sinto nem vontade de andar de acordo com o mandamento de Deus. Parece um abismo diferente, em outro totalmente distante da minha própria vida. Ao invés de a gente olhar para nós mesmos e ver se essa é a realidade do nosso coração, prostre-se diante da cruz e peça por salvação. É isso que nós devemos fazer. É se voltar para Cristo. Para que então essa realidade seja uma realidade em nossas vidas. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Os braços de Deus estão abertos. Como diz lá a passagem de Isaías capítulo 55. Vinde a mim todos vós que têm sede. Todos vós que têm sede, vinde às águas. Por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não satisfaz? Ou seja, ele está dizendo, cara, a oferta está aberta para vocês. Como diz também Jesus Cristo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então todo mundo está olhando para si mesmo agora. E está vendo que em si mesmo
existe essa realidade da salvação, volte para Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Isso é consolo para aquele que está em Cristo, mas também é consolo para quem não está. Porque isso não te bota para fora e te expulsa. Pelo contrário, isso abre as portas para que você venha. Jesus diz lá em João 10, eu sou a porta. E está de braços abertos para todos nós aqui hoje. Vamos dar prosseguimento à leitura? Vamos. Vamos lá. Eu ia pular pro 9. Quer falar pro 9? Versículo 9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Vou e o 11 também. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou é Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é uma promessa, Adonias. Então, como você estava falando sobre a gente se voltar a Cristo, então se você vê que não tem esse Espírito em você, se você pedir e clamar a isso, Deus, como disse Adonias, está de braços abertos para isso. E aquele que se volta para Deus, o Espírito de Deus, ele habita. Então ele vive. E é isso é uma grande promessa, é um grande alívio para mim. Porque quando eu fui salva e eu vi em mim operando as obras das trevas, eu vi que eu estava completamente perdida e caminhando desesperadamente para o inferno. E Cristo me salva, vem a seguinte preocupação, não sei se foi sua, Donias. Tô ferrada, amanhã eu vou querer fazer o mal todo de novo. E eu vivo isso, eu desejo isso. Eu tinha 16 anos e eu vivi 16 anos desejando mal. 16 anos aprendendo a viver em vida de pecado. Como agora eu vou viver os outros 16 anos, vamos colocar assim. E agora? Mas esse Deus, ele dá o Espírito dele que habita em nós. Então o nosso corpo mesmo, ele está morto. E morto não no sentido literal de que eu tô viva, tá, gente? Mas num sentido de que eu não vou mais buscar essas coisas. Todo aquele que está na carne, como diz no versículo 8 eu pulei, ele é impossível dele agradar a Deus, porque ele é um inimigo de Deus. Então aquela realidade que a gente estudou em Romanos 5 e 6 também, de você ser inimigo de Deus, ela continua. Nós temos paz com Deus quando somos justificados. Mas se não somos justificados, não temos paz com Deus. E o inimigo, ele não é apenas aquele que não se importa, ou que, tanto faz, tanto fez. Não existe anulidade. Mas o inimigo é aquele que deseja o mal, é aquele que deseja acabar com aquilo. E, de fato, Cristo foi crucificado. Então, Cristo, ele reflete toda a glória de Deus. É por isso que a gente vê, às vezes, que as pessoas, apesar delas terem... Eu já vi pessoas que dizem, poxa, Cristo é um exemplo, mas eu já vi pessoas que odeiam o nome de Cristo, que odeiam todo cristão, que odeiam a Bíblia e odeiam tudo isso porque são inimigas. Então, tudo aquilo que vem de luz, quando você está muito tempo nas trevas, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu sempre gostei muito de jogar Guitar Hero. E eu gostava de ficar em casa jogando no Play 2, e era muito legal. E eu era aquele tipo de pessoa que fechava tudo na sala, desligava todas as luzes, só pra jogar e ficar ali 24 horas jogando. E aí a minha mãe chegava, sempre tem aquela mãe chata que abre as janelas, que escuridão, vai pro lado de fora, vai brincar. Isso também. Hã? A gente vai editar isso também. Por quê? Mãe chata e tal. Tá. Sabe que é chato. Tô brincando. Amém. Mas, e aí ela abria e, sabe, me incomodava muito. Principalmente, às vezes, era no meu quarto. Às vezes eu levava o videogame pro quarto, enfim. Porque quando ela ligava a luz, incomodava os olhos, doía. Como eu vi uma pregação do Jonas Madureira falando, o conhecimento, ele dói. Ele não é fácil. Então, meu irmão estava conversando comigo e ele falou que quando ele descobriu que as pessoas morriam, ele entrou em desespero. Ele já era, assim, razoavelmente grandinho. Ele tinha, acho que, 10 anos. E ele, cara, as pessoas têm um fim. E ele entrou no desespero. E se hoje for o fim do meu pai? E se hoje for o fim da minha mãe? Como eu vou viver com isso?
Então o conhecimento, ele traz a dor. Sim, porque ele traz a verdade ela magoa. Mas Cristo veio para nos libertar e nos dar do seu espírito, para nos inclinarmos para o seu espírito. Enfim, acho que o Gabriel levantou a mão. Eu queria falar também, lembrando de uma coisinha, para nós lembrarmos dos meios pelo qual o pecado ele se entranha dentro da gente. É muito legal pensar que o corpo é um meio também para se pecar. Como o Paulo vai falar em outra parte, que para nós não usarmos os nossos membros que eram medidas da escravidão do pecado, para nós podermos nos santificar através do nosso corpo agora. É legal lembrar que eu estou falando daquela diferença entre corpo e carne, porque carne, quando a Bíblia fala, ela está fazendo alusão ao pecado em nós. Não necessariamente está falando do seu corpo, o corpo físico. Mas é legal que isso já mostra para a gente que o corpo, que nem nesses versos que vocês estão lendo, que a gente está lendo, enquanto veículo, ele pode ser usado para santificação. Aliás, pelo corpo estar no meio dessa guerra, ele vai falando exatamente essa questão que o Pedro também lembra, né? Que o corpo é que é vivificado. A carne continua realmente sendo pecaminosa, o nosso interior, a nossa natureza. Mas o corpo, a partir do momento que ele é vivificado, ele também passa a ser, ou aliás, volta a ser, uma ferramenta que nos ajuda na nossa santificação. Então é legal lembrar dessa diferença. Passa a bola para tu. No versículo mais adiante, no versículo 13, não vamos lê-lo. Sério mesmo isso? Desculpa, tá? Foi o meu. Mesmo Tirar o som aqui. Eu ia ler 13 para falar da santificação. Então pode ler. Eu tô seguindo isso aqui, pegadinha querendo comigo. Tá. Então, voltando, gente. No versículo 13 vai justamente falar sobre isso que o Gabriel expôs. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E vou pedir para alguém abrir em Gálatas 5, que eu acho que convém. Gálatas 5. Deixa eu ver onde. 19. Vou pedir para uma pessoa ler do 19 ao 21. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: moralidade sexual, imoralidade, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós estas espécies de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. É por isso que todo aquele que está na carne é impossível agradar a Deus. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas quando eu descobri Gálatas 5 pela primeira vez, eu entrei em curto. Porque as obras da carne são prostituição, a impureza, a lascívia. Então todo aquele que vive na carne, ele vai buscar essas coisas. É por isso que a gente vê, e não é só essa realidade no Brasil, mas em todo o mundo. É por isso que a gente vê tanta prostituição, tanta impureza, tanta lascívia, tanta pornografia, tanta idolatria. E não só idolatria no quesito de, eu fiz um Deus para mim, mas a idolatria pessoal. De eu viver aquilo que eu acredito e eu não me importar com o outro, eu não me importar com aquilo que Deus disse na sua palavra, mas me importar primeiramente comigo. Isso também é idolatria. Então aquele que está na carne, ele vai ver inveja. Ele vai olhar para outra pessoa e não vai se alegrar com a vitória da outra pessoa. Não vai se alegrar, que legal, a Dani está fazendo uma faculdade, eu não. Poxa, ele está fazendo... Já viu pessoas assim? Eu já convivi, é muito horrível. Porque você quer contar alguma coisa legal que você conseguiu. E não é só inveja, não senti... Às vezes as pessoas pensam assim, que a inveja queria ser como Adonias. Não, a inveja também é a tristeza que eu sinto porque o Adonias está indo bem
e eu não. Então aquele que está na carne, ele vai ter inveja, ele vai ter bebedice, ele vai ter a glutonaria, sim, ele vai comer bastante. E coisas semelhantes a essa. Então, mas aquele que está e recebeu Espírito, aquele... Não, mas aqui a gente está falando de glutonaria. Aquele que ama comer comida, vive comendo, mesmo fazendo mal, porque ele destrói o corpo. Não, só faço isso quando eu tô com fome. Então os gordinhos ou os obesos são pecadores? A Ana Paula Valadão acredita nisso. Corta essa Só parte. fala disso. Gente, é complicado falar isso porque tem questão também de biotipo, de genética, essas coisas todas envolvidas. Eu acho que depende muito, por exemplo, eu conheço uma... se você conhece, por exemplo, vou botar um exemplo e eu quero que você me entenda bem. Você tem um pai, correto? Imagina que esse pai, ele sempre vai estar comendo, ele não fuma e ele não bebe cerveja, mas ele está sempre comendo hambúrguer, ele está sempre comendo pizza, ele está sempre comendo coisas que façam mal. Você, como filho, vai ficar preocupado. Pai, o senhor vai morrer. Pai, isso faz mal. Porque ele está se destruindo e destruindo a ele mesmo, ele vai destruir a sua mãe, ele vai destruir você. Ele não é quem sustenta a casa de você, ele destrói a casa toda, destrói a família toda, principalmente como sacerdote. Então, nesse sentido, de se você está comendo de forma a destruir o seu corpo e a fazer mal à sua família, o meio do qual você está, então sim, isso se constitui pecado. Ele também está falando aqui, glutonaria, também tem o sentido de comer compulsivamente, entendeu? Sem controle. Sem fome. Sim, de olho. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está dando instruções a eles quanto à ceia do Senhor, o que ele estava falando nesse sentido. Antigamente, na igreja primitiva, antes deles celebrarem a ceia do Senhor, eles tinham um momento chamado de festa do ágape. Ágape significa amor em grego. Era uma festa onde eles celebravam, se alegravam, era uma confraternização. Entendeu? Tipo uma churrascada. Entendeu? Eles tinham esse período de confraternização. Só que o que estava acontecendo? Os ricos que tinham posses e podiam ter comida boa, eles se antecipavam, comiam a comida deles para que os pobres não viessem. Entendeu? Eles faziam coisa desse tipo. É terrível isso. Entendeu? Paulo chega a dizer o seguinte: vocês estão a ponto de vomitar. Entendeu? Para poder comer mais. Cara, isso é terrível. Isso é glutonaria. Entendeu? Então é uma coisa fora de controle. Entendeu? Uma coisa excessiva. Não é alimentar para poder matar a fome ou porque está com fome, mas é alimentar-se de forma que excede a isso. Entendeu? Então é justamente isso que Paulo está falando aqui com glutonaria. Sim, e seguindo, ele fala sobre as obras do Espírito. Então, poxa, Raquel, eu tenho dúvidas se o Espírito de Deus de fato está em mim, se eu sou realmente... Será que o Espírito de Deus me guia nas minhas decisões, naquilo que eu estou escolhendo? E aí Gálatas 5:22, ele vai te ajudar a ver, porque se o Espírito ele habita em você, meu irmão, minha irmã, ele vai frutificar, e ele vai frutificar para a vida. E quais são então os frutos do Espírito? Então, agora que você não está mais na carne, você não vai frutificar inveja, lascívia e todas essas coisas. É claro que temos a realidade de pecador, essas coisas elas podem acontecer, mas elas não são um quesito escravizante prática. Então, eu sou uma pessoa invejosa, vou sempre ser invejoso, o tempo todo nisso, senão não houve uma mudança. Exatamente. E os frutos do Espírito, então, eles são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio, um dos que eu mais admiro. Então você não é aquela pessoa incontrolável que faz o que quer, que não tá nem aí, a verdade magoa mesmo, então vou sair falando a verdade, ó, eu acho isso de você. Isso é terrível, pessoas assim. Então, se você está no Espírito, o Espírito vai frutificar isso em você. E muitas vezes as pessoas vão te dar esse feedback. Cara, muitas vezes as pessoas fizeram isso comigo, Daniela. Não sei se fizeram com você, mas eu era um tipo de pessoa muito impiedosa. Eu era um tipo de pessoa que, olha, se é isso, e não importa se eu fazia muito isso com o trabalho. David sofreu na minha mão várias vezes. Eu ia lá fazer o trabalho, eu tinha o prazer de fazer o trabalho todo prontinho. Na hora de apresentar, eu adorava ver a cara dele, tipo, ele não sabe o que apresentar, eu fiz tudo sozinha, tipo, eu sabia que ele não ia poder. Isso é maldade.
Isso é querer humilhar a outros. Eu era uma pessoa muito impiedosa. E depois que eu vim a conhecer a Cristo e a viver nessa prática, que David me conheceu logo assim, que acabei de me converter. Então, Cristo ele me constrangeu de que eu não deveria ser assim. Então, na minha faculdade, por exemplo, eu lembro que de início eu gostava de sentar com as pessoas, as mais inteligentes, as mais sábias. E aí, depois de um tempo, eu achei aquilo muito chato, porque elas sabiam muito mais do que eu. Então, nunca eu tinha trabalho para fazer, elas eram muito boas. E aí, eu comecei a olhar aquelas pessoas que não sabiam tanto. Aquelas que, sei lá, não conseguiam absorver direito o conteúdo. E me aproximando delas, eu pude ensiná-las um pouco, não que eu soubesse essa coisa, mas o pouco do que eu sabia. E aproveitando isso, eu pude ensinar a Cristo muito mais do que os outros 2 anos que eu andei com outras pessoas. Então, isso é uma obra de Deus. Eu, Raquel, jamais faria isso. Jamais pensaria dessa maneira. Eu acho que eu ficaria muito mais feliz em mostrar o quanto eu sabia do que em poder ofertar ajuda. Então, isso é um fruto. Então, vocês observem na vida de vocês se vocês de fato têm um espírito, se de fato são justificados. Será que eu tenho isso aqui? E não significa que vocês vão ser, se vocês tiverem, então eu tenho que ter todos esses frutos, eu tenho que ser assim 100%. Porque só Cristo é, irmão. Nós estamos aqui ainda na nossa carne. Mas isso significa que vocês não vão, como Ian bem falou, não é rotineiro. E é uma coisa que exige trabalho. Às vezes eu ainda me pego e, poxa, Raquel, olha isso. E eu, cara, o problema é da irmã, o problema é dela. Eu não consegui. Vamos ofertar amor, Raquel. Vamos ofertar amor, com aquela dor no coração. Tipo, pô, mas a irmã teve 1 semana pra fazer isso, cara, e por que ela não fez? Aí eu, vamos lá, vamos ofertar amor. E não é algo do qual se espera, vai descer uma pomba e aí desceu a pomba e tome carne. Agora você vai ser tranquilo. Não, irmão. Isso não significa que não exista uma luta em relação a isso. O que existe agora é uma capacidade dada por Deus para que você possa lutar. Entendeu? É como se antes você não tivesse as armas para lutar. Agora Deus te dá a arma, Deus te dá a armadura e a força para isso. Entendeu? Deus nos capacita pelo Espírito dele a poder agora a obedecê-lo. Mas há possibilidade de um cristão andar negligente e começar a dar umas tropeçadas? Há essa possibilidade. Mas aquele que foi salvo por Cristo não tropeça para cair. Como o Ian estava falando aqui, então Deus como Pai corrige, Deus como Pai corrige. Entendeu? É como aquele filhinho que está começando a dar os primeiros passos. Entendeu? E ele anda um pouquinho e cai, anda um pouquinho e cai, anda um pouquinho e cai. Mas quando o pai está perto, ele anda um pouquinho e o pai pega. Anda um pouquinho e o pai segura a mão. Anda um pouquinho e o pai está ali para poder ampará-lo. É justamente assim que Deus está tratando com a gente. Entendeu? Então, não é que não há possibilidade mais de a gente nunca pecar. Gente, isso é utópico, né? Porque não é minha realidade de vocês aqui. Entendeu? Mas é que agora Deus concede poder para poder vencer a tentação. Como experiência pessoal, eu posso dizer que, também alguns podem dizer aqui, que por vezes, tentado, clamou a Deus e Deus livrou. Entendeu? Conseguiu sair da situação, se livrar daquilo. Jesus nos estimula a orar. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É porque, de fato, o Espírito Santo nos capacita a viver essa vida de santidade, a viver uma vida de retidão, a escapar do pecado, a sair fora dele. Entendeu? Então, gente, isso é encorajamento. Isso é um encorajamento muito grande. Saber que, por mais que eu me veja incapaz de muitas coisas, o Espírito Santo pode me dar força para isso. Entendeu? Ele está em mim para que eu consiga não repetir os mesmos pecados e continuar nos mesmos tropeços. Ele te dá a felicidade e a satisfação também. E quando ele te ajuda a vencer obstáculos, você vence, você se sente satisfeito e tudo mais. E tem aquela questão, aquele refrigério, você se sente, não sei o que. Exatamente, cara. É uma alegria muito grande quando a gente não pega. E essa alegria só o salvo tem. Só aquele que teve o coração transformado. Tipo assim, não cair naquela tentação, não me submeter àquilo, não me deixe levar por aquele pecado. Graças a Deus eu consegui. Mas sabe qual é a questão, gente? Se a gente não consegue se submeter a uma tentação, a gente não pode dar glória para nós mesmos. Como Paulo já demonstrou aqui, nós somos inclinados a andar de forma desobediente à lei de Deus. Mas se nós conseguimos andar retamente, a gente fala: Senhor, o teu Espírito me fez isso comigo. O teu Espírito me ajudou a firmar os pés, os passos na obediência. Entendeu? E a gente pode ter firmemente essa alegria. Então, prosseguindo, você está dizendo alguma coisa? Não? Vamos para o versículo
Para o versículo 15, eu gostaria